Boa noite, sejam bem-vindos, e hoje nós vamos falar em comemoração à chegada do Dia da Consciência Negra. Vamos colocar escritores afro-americanos e afro-brasileiros em posição de destaque para ler obras e poemas, principalmente, de protesto e de busca por um mundo mais justo. Segue a vinheta e acompanhe a nossa aula de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos, deixe seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário, acompanhe a gente aqui ao vivo no chat, muito bem. E vamos então falar aqui de alguns escritores, vamos começar pelos Estados Unidos, Dia da Consciência Negra chegando, e a gente faz um projeto inédito aqui no canal, aproveitando a série para dentro do texto, que você pode conferir clicando aqui na lista de vídeos do curso. Essa é a nossa 10ª aula, dentro de alguns especiais, aulas com temas específicos, essa é a nossa 10ª aula já. E a gente vai hoje aproveitar essa data comemorativa e colocar escritores aqui numa posição central para estudar um pouquinho de história, um pouquinho de humanidade, um pouquinho de cultura, para falar um pouco a voz que esses escritores tinham para defender as suas causas, ok? E eu vou começar falando com vocês de um escritor bastante interessante, que é um escritor norte-americano muito importante, criou ensaios, escreveu textos literários, peças, várias outras coisas, e foi também um grande poeta. Estamos falando aqui do escritor Langston Hughes, ok? Que escreveu o poema Mother to Son em inglês, que a gente conhece também como de mãe para filha. Eu vou projetar para vocês o poema, vou dar uma lida, é um poema curto, mas que traz uma mensagem muito bonita, e é um poema bastante importante para a literatura, eu diria que é um patrimônio da humanidade. Eu vou projetar aqui para vocês, então, um poema para a gente poder acompanhar. Olha só, então, seguindo, abrindo aqui na tela, muito bem. Esse poema aqui eu já trago para vocês direto em português, e vou revelar que é uma tradução minha, ok? E eu que sou o autor dessa tradução, ok? Vou colocar aqui um pouco de zoom para ficar mais fácil da gente ler na tela, ok? Vamos lá, eu sou o autor da tradução, num trabalho que eu estou fazendo de traduzir essas obras de importância cultural, tá? Vamos lá, Mãe para Filho, poema de 1922, Langston Hughes escreveu este seguinte poema aqui, vamos lá. Bem, filho, vou lhe dizer, a vida para mim não é escada de cristal. Há pregos nela, e farpas, e tábuas quebradas, e pontos sem carpete no assoalho, expostos. Mas o tempo todo vou escalando e chegando a outros níveis, e virando esquinas, e às vezes andando no escuro, onde luz não há. Então, menino, não volte para trás, não descanse nos degraus, pois vai ver que é mais difícil. Não caia agora, pois ainda estou subindo, querido, ainda estou escalando, e a vida para mim não foi escada de cristal. E aí vem a repetição aqui nesse verso tão importante, né? Olha só que coisa aqui, que poema maravilhoso. Uma voz de uma mãe conversando com o seu filho, uma mãe dando um recado para o seu filho. Um contraponto bastante interessante, você tem um poema que nos coloca nos sapatos da criança, mas também nos coloca nos sapatos da mãe, certo? A mãe está contando uma frase para aparecer aqui um momento bem casual com o seu filho, um momento de ensinamento, conversa tranquila do dia a dia, certo? E é um poema que serve como uma grande metáfora. Já fizemos uma aula de metáfora aqui, nossa aula número 2 do curso foi uma aula de metáfora. Tá aqui, você pode clicar e pular para aquela aula se quiser acompanhar depois. Então, essa metáfora da escadaria como sendo a sua vida, o seu tempo de vida, na escada que você vai subindo e escalando na vida, e você tem um poema como um todo que é uma grande metáfora que traz um lembrete para a gente das durezas da vida. Ó, a vida não é uma escada de cristal, olha que coisa interessante, a vida não é uma escada de cristal, isso é bastante significativo. O que quer dizer quando a gente diz que a vida não é uma escada de cristal? Vamos pensar um pouquinho, olha só, uma vida não, ou seja, a vida não é perfeita, a vida não é mil maravilhas, certo? Isso é uma coisa importante, olha só, vou colocar aqui um destaque pra gente, olha só, então aqui, escada de cristal é um elemento bastante rico para esse poema. Se ela não é escada de cristal, o que vai ser essa vida para a pessoa, para esse lírico, que é a voz que narra aí o seu poema? Olha só, é uma escada com pregos,
farpas, com tábuas quebradas, olha só que interessante, tábuas quebradas, certo? Então é legal a gente olhar dessa forma, tá? O assoalho, pontos expostos no assoalho. Mas eu vou escalando, olha, a vida que segue adiante, né? Eu vou escalando, chegando a outros níveis. Quer dizer, uma vida bastante negativa desse trecho inicial, vários problemas, são as agruras da vida, essas farpas, tábuas quebradas, você não consegue progredir na escada. É uma escada no sentido de que te impede de continuar subindo, mas eu vou continuar escalando, meu filho. Chegar a outros níveis, virando as esquinas, as curvas da escada, às vezes no escuro. Olha só, mais uma dificuldade aqui, ó. Sem luz. Tudo isso é metáfora para as diferentes dificuldades da vida, a luta que é a vida da pessoa, para progredir, para crescer, para subir. Então não volte para trás, menino, não descanse nos degraus. Olha só, dicas da mãe para o filho o tempo todo. Você tem aqui então um poema que traz um lembrete das durezas da vida, mas também um poema que serve de inspiração para a criança, para ela obter forças para perseverar no futuro. Saiba que a vida não foi até agora escada de cristal, mas continue subindo, não pare de subir, certo? Esse poema aqui, ele elucida bem o movimento que houve na década de 20. Ele não fala de uma menção tão direta ao aspecto racial, mas a gente sabe, porque foi um poeta afro-americano, poeta do Missouri, que viveu no Harlem, viveu em várias cidades americanas, mas o Harlem principalmente. O Harlem foi o local, na parte norte de Manhattan, em Nova York, foi o local que recebeu muitos artistas vindo do sul, de todo o sul dos Estados Unidos, que possuía leis de segregação racial. E não tinha os mesmos direitos lá, os negros, os afro-americanos, com relação aos brancos. Então eles iam para Nova York, que era um lugar mais liberal, e é um lugar onde eles podiam se reunir, trocar ideia, conversar e produzir obras, textos, poemas, música. Uma das origens da música popular nessa junção de artistas na região do Harlem, nos Estados Unidos. Esse foi, então, considerado um movimento negro intelectual na década de 20 do século 20, 1920, a década de 1920. Um movimento que foi intelectual, literário, artístico. Langston Hughes foi um grande proeminente desse movimento. Outros escritores também trouxeram esse movimento à tona. Count T. Cullen, Zora Neale Hurston, nomes difíceis de se falar. E também Gwendolyn Bennett, que é uma escritora que eu gosto muito, e através dela eu já embarco para a segunda parte da aula, sem a gente enroscar muito aqui, mas lembrando que eu estou falando todo esse contexto do Harlem nos Estados Unidos, um movimento chamado de Harlem Renaissance, a renascença do Harlem, ok? É um momento em que então a cultura surgiu, a produção literária, artística, teatral, cresceu muito nessa região, porque havia liberdade para as pessoas viverem, então muitos foram para lá. E aí desabafaram, os artistas desabafavam sobre as durezas da vida, como a gente vê esse maravilhoso poema que eu mostrei agora, da mãe desabafando com o filho. Muito bonito, de mãe para filho, ok? E aí, então, olha só, quem tá chegando, boa noite, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, deixe seu comentário, pode falar aqui no chat ao vivo, compartilhe no WhatsApp com quem você gosta. O meu grande estímulo para essas aulas, que são gratuitas, para ensinar as pessoas a lerem um pouco além do que está ali no texto, o grande estímulo é ter um público que me acompanha, e isso me dá bastante gratificação, ok? Muito bem, e agora a gente vai falar de uma escritora chamada Gwendolyn Bennett. Ela escreveu muitos poemas, ela não tem um livro de poema específico, ela foi uma ativista muito forte também do movimento afro-americano nos Estados Unidos, e ela escreveu esse poema Heritage, que é um poema que também vai trazer um lirismo muito profundo, muito tocante, e vale a pena a gente estudar esse poema aqui, é por isso que eu o trouxe e vou compartilhar com vocês aqui na tela. Então, bonitinho, vamos então para o poema da Gwendolyn Bennett, que se chama Herança. Nome forte, nome pesado também. Vocês vão entender muito o que ela quer dizer através desse poema. Vamos ver comigo então? Gwendolyn Bennett com o poema Herança, Heritage. Vamos seguir junto então comigo? Vamos lá. Herança. Quero ver as finas palmeiras espichando as nuvens com dedinhos apontados. Quero ver as hábeis moças negras em talhos escuros lá no céu, enquanto o sol poente teima. Quero ouvir as areias silentes cantando a lua perante a face inerte de esfinge. Quero ouvir o cantarejo à volta do fogo pagão sobre uma raça negra estranha. Quero respirar a flor de lótus, suspirando as estrelas, com gavinhas encharcando junto ao Nilo. Quero sentir o nascimento da alma de minha gente desolada, escondida em um sorriso menestrel. Olha que poema
maravilhoso, cheio de referências, cheio de personificação, cheio de elementos interessantes e muito líricos, não é? A gente tem aqui a ideia de que, de novo, né, assim como eu mostrei no poema anterior, sempre, e isso é muito comum nessa arte americana, no movimento afro-americano, a esperança no futuro, a esperança de um dia melhor, a ideia de que não há limites para uma pessoa alcançar o seu potencial, e isso não vai ser definido por cor de pele. Olha que poema maravilhoso, não vale a pena lembrar, é a minha tradução, eu fiz essa tradução do poema, tá? Eu fiz as minhas escolhas, quando você faz uma tradução, você faz escolhas, acaba sendo quase um trabalho de poesia novamente, mas está aí, então, traduzido o poema Herança da Gwendolyn Bennett, e é uma voz que canta para um público, né? Interessante isso, né? Uma voz que canta para um público. Olha só a personificação das palmeiras aqui, né? Espichando as nuvens, dedinhos apontados para o céu. Muito interessante. Você tem uma referência à África, que é ao Egito, porque fala aqui, olha só, vamos olhar aqui as areias, olha que coisa legal, as areias, face de esfinge, o Nilo, e todo mundo sabe que a origem do ser humano, a origem da sociedade ocidental se deu com os primeiros povoados sobre ao rio Nilo, também temos lá Tigre e Eufrates na Ásia, mas estamos remetindo aqui à África, a parte de areia, esfinge, o Nilo, as palmeiras, as gavinhas encharcando junto ao Nilo, né? A flor de lótus, que é uma flor que significa renascimento, esperança, uma flor muito simbólica para a literatura. Então você tem esse simbolismo aqui, né, do renascimento, sempre em direção ao céu, sempre em direção às estrelas, ou seja, não há limites, o céu é o limite, estrelas apontando para o céu, toda uma simbologia na poesia, né? Gavinhas, que são aqueles elementos das plantinhas, né, bem redondinhos assim, nascendo, brotando, encharcando junto às águas do Nilo. Você tem aqui a simbologia da vida. A vida onde? Lá junto ao Nilo, certo? O nascimento, de novo, mais uma vez referência ao nascimento, ao surgimento, a alma de minha gente desolada, de minha gente triste, escondida, o quê? No sorriso menestrel. O que é o sorriso menestrel? O menestrel é um trovador, é um bardo, é um poeta que canta o seu poema. Então você tem uma tristeza, um perfil lúgubre, um perfil triste, por trás de um sorriso de quem canta uma canção, que é a voz dessa poesia. Isso é uma herança. Isso é uma herança. Esse poema é patrimônio da humanidade. Leia esse poema para alguém. Esse poema é uma lição de perseverança, de força. Muita gente se baseia em textos religiosos para obter sua força, sua crença, sua energia para um dia, para um outro, para uma superação. E eu acredito nisso também. Respeito muito as religiões, mas eu acredito nisso também a partir da literatura. Você apenas tem que encontrar o texto certo para o que você está precisando. Não falo de autoajuda não, estou falando de literatura, textos literários. E esse é um ótimo exemplo de um texto literário que traz esse ensinamento para a gente. A esperança, o céu é o limite. Vale a pena, há uma certa repetição aqui, né, uma anáfora, quero ver, isso é anáfora, isso é repetição, isso é um estilo que o poeta aplicou ao seu poema. Ninguém faz poesia acordando de manhã e sai pensando na história e vai lá e escreve. Não é bem assim. O poeta pensou em tudo isso. Ok? Todos os estrofes, você tem apenas tercetos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 6 tercetos. Você tem 20 versos. 20 versos é o texto anterior, que é o texto de Mãe para Filho. Eu estava contando e lembrei do poema anterior que eu não falei essa informação. 20 versos. Aqui temos 18 versos. Divididos em 6 tercetos, que são estrofes com 3 versos, todos começando com a palavra quero. Quero ver, quero ver, quero ouvir, quero ouvir e quero respirar. Olha que interessante. E quero sentir. Dá para fazer um jogo aqui. Quero ver, quero ouvir, quero respirar e quero sentir. Muito bem. Essa foi, então, a contribuição, parte da vasta contribuição que Gwendolyn Bennett deixou para a literatura mundial. Eu não gosto de restringir isso apenas como literatura norte-americana, mas gosto de falar também tudo isso como literatura mundial. Isso é muito importante. Legal? Agora, como não podia deixar de ser, eu vou trazer um pouquinho do escritor brasileiro para a gente, ok? Então, vamos só descer aqui um pouquinho mais. Então, trazendo aqui um trabalho de um escritor simbolista, escritor um pouquinho mais velho, finalzinho do século XIX, que é aí o escritor catarinense Cruz e Souza, escritor que morreu jovem de tuberculose. Viveu parte da sua vida em Santa
Catarina, parte da sua vida no Rio de Janeiro e veio a falecer por conta de uma doença que o acometeu. Muito bem, temos trecho de um poema que é bastante longo, bastante bonito, que foi ficar famoso depois que ele já havia morrido, em compilações e antologias que surgiram depois. Foi publicado oficialmente apenas na década de 60, esse poema, porém o escritor morreu bem antes, morreu em 1898, se eu não estou enganado, ok? Vamos lá então, Crianças Negras, comigo, é um trecho mais ou menos longo, mas é uma parte do poema, ok? Vamos lá então. Preso à cadeia das estrofes quentes, como uma forja em labareda acesa, para cantar as épicas frementes, tragédias colossais da natureza. Para cantar a angústia das crianças, não das crianças de cor, de ouro e rosa, mas dessas que o vergel das esperanças viram secar na idade luminosa. Das crianças que vêm da negra noite, de um leite de venenos e de treva, dentre os dantescos círculos do açoite, filhas malditas da desgraça de Eva, e que ouvem pelos séculos afora o carrilhão da morte que regela a ironia das aves rindo à aurora e a boca aberta em uivos da procela. Das crianças vergônteas dos escravos, desamparadas sobre o caos à toa, e a cujo pranto de mil peitos bravos a harpa das emoções palpita e soa. Ó bronze feito carne e nervos dentro, do peito como em jaulas soberanas, ó coração és o supremo centro das avalanches das paixões humanas. Como um clarim a gargalhada vibras também eternamente o pranto, e dentre o riso e o pranto te equilibras, de forma tal que a tudo dás encanto. És tu que a piedade vens descendo, como quem desce do alto das estrelas, e a púrpura do amor vais estendendo sobre as crianças para protegê-las. És tu que cresces como o oceano, e cresces até encher a curva dos espaços, e que lá coração lá resplandeces, e todo te abres em maternos braços. Te abres em largos braços protetores, em abraços de carinho que as amparam. A elas, crianças, tenebrosas flores, tórridas urdes que petrificaram. As pequeninas, tristes criaturas, ei-las caminham por desertos vagos, sob o aguilhão de todas as torturas, na sede atroz de todos os afagos. Vai, coração, na imensa cordilheira, da dor florindo como um louro fruto, partindo toda a horrível gargalheira da chorosa falange cor do luto. As crianças negras vermes da matéria, colhidas do suplício a estranha rede, arranca-as do presídio da miséria e com teu sangue mata-lhes a sede. Muito bem. Aqui temos um poema bastante forte, um poema cheio de construção elaborada, como vocês podem ver. É um poema feito com quartetos, tá? Não está inteiro aqui, mas aqui são vários quartetos, estrofe de 4 versos, com rimas. Com rimas, olha que interessante. Tá vendo? A gente tem uma rima aqui, aí acesa com natureza. Crianças com esperanças, rosa com luminosa. E ele vai assim até o fim, ou seja, temos aí versos que estão metrificados, tem o mesmo número de sílabas poéticas. Você declamando os versos, eles têm todos o mesmo tamanho, vamos dizer assim, para simplificar um pouquinho, tá? E eles têm rima em formato A, B, A, B, ou seja, A aqui, com A aqui, B aqui, com B aqui, é assim que a gente chama na literatura. Ó, A, B. Então fica A, B, A, B. Então é o formato A, B, A, B até o fim. Isso é uma criação artística que o poeta fez de propósito, não preciso nem dizer, certo? É um poema bem trabalhado, isso faz parte do estilo que a gente conhece no Brasil como simbolismo. É uma escola literária, juntamente ao realismo e ao parnasianismo, na poesia, que se baseou em poetas franceses, e Cruz de Souza, que foi apelidado de Dante brasileiro, interessante, né? Dante brasileiro, ele se inspirou também, como eu já está dizendo, na poesia de Dante, ele até fala aqui um pouquinho alguma referência, e foi um poeta que foi filho de escravos alforriados. Bastante interessante a história de vida desse escritor. E foi um poeta que sofreu uma grande injustiça, um poeta que não é reconhecido até hoje, muito pouco reconhecido. E vale a pena falar de Cruz de Souza. Foi o grande poeta que praticamente fundou a escola simbolista. O primeiro grupo simbolista brasileiro foi criado por Cruz de Souza. E você tem várias mensagens aqui. Um texto vocativo. Por que vocativo? Porque é um texto que fala com alguém. E esse texto está chamando o coração, está falando com o coração. Excelente essa leitura. É um eu lírico cuja voz vai falar com o coração e falar sobre as crianças
as pequeninas, tristes criaturas, as crianças e as crianças negras, tá? Ele termina falando assim, ó, as crianças negras, vermes da matéria, colhidas do suplício à estranha rede, arranca-as do presídio da miséria. Aqui tem um pedido, né? Uma força para o poder do amor, do coração que ele vai falar lá em cima, não é o coração? Ele fala aqui um pouco sobre o coração. Cadê? Aqui, ó, supremo centro das avalanches das paixões humanas. Ou seja, através do amor, através da paixão, nós podemos tentar salvar essas crianças. Ok? E a mensagem que você destrinchando estrofe por estrofe, você encontra um recado muito grande, comparação com elementos da natureza, vocabulário às vezes não tão fácil, porque a ideia do simbolismo é criar uma construção mais visual, sonora, a sonoridade é muito importante, a musicalidade é importante. Você vai ler um poema do Cruz de Souza, você vai sentir certa musicalidade, é gostoso de ler em voz alta. Você tem a referência a vários tipos de elementos visuais, ou de barulho, ou de cheiro, vai tocar o seu sentido de alguma forma. Esse é um poema simbolista, um grande escritor do sul do Brasil, simbolista, que traz a voz afro-brasileira para a arte de uma forma muito especial, muito rica, que vale a pena compartilhar com vocês. Eu estou engajado nesse projeto, vou fazer mais aulas dentro desse projeto, e vou divulgar poemas desses escritores, alguns traduzidos na minha outra série, que é Uma Voz, um Poema, que vocês podem também identificar aqui. E acompanhem, deixem seu recado, tragam sugestões, manda mensagem, através também do canal do Instagram, que eu estou deixando para vocês também clicarem. É muito legal estar compartilhando esse momento, isso com vocês. Tenho tido ajuda de professores, de colegas, e tem sido um prazer criar esse tipo de trabalho, trazer a voz de escritores que representam de alguma forma uma minoria desprivilegiada no nosso país, aproveitando o feriado que chega do Dia da Consciência Negra. Ok? Agradeço a todos pela presença aqui hoje, muito obrigado. Deixe o seu like no vídeo, por favor, se inscreva no canal e liga o sininho se você está vindo pela primeira vez, e nós nos vemos de novo na semana que vem. Muito boa noite e obrigado, meus queridos.